O nosso convidado da casa é o professor José Carlos, da Faculdade de Economia e Administração, o Zeca, meu colega de científico, que nesses eventos, essas coisas novas, a gente chama os amigos, né, para dar uma força. E eu agradeço muitíssimo, Zeca, que você veio aqui, tocou parada. Eu que agradeço o convite. E o Vitor, conselheiro da casa, também aqui da IP, trabalha com mercado de ações e coisas dessas, né? Também veio fazer as honras aqui, de conversar, né? Quando a gente estava mexendo, né? O Guilherme também nesse início, né? De ver o que está acontecendo nesse Brasil. A crise não estava tão crisada assim, mas, né? Ficou um tema bastante adequado. Então, agradeço a presença dos dois. Eu pedi para eles fazer uma apresentação curtinha, assim, uns 10, 15 minutos no máximo, para depois vocês fazerem as perguntas, porque aí é que vai virar uma conversa interessante mesmo, né, do que a gente faz com essa bendita crise, se é que faz alguma coisa. Então, Zeca, querido. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu peço desculpas aqui perante vocês. Provavelmente eu vou estar chovendo no molhado, como se diz. Eu vou estar falando coisas que provavelmente todos vocês que são empresários já devem ter passado por experiências semelhantes a essa. Basicamente, o que eu vou falar é discutir as duas estratégicas básicas, apresentar essas duas estratégicas básicas, como que as empresas no Brasil, como que as empresas no resto do mundo, como que elas se portam diante de uma crise. O que é que a gente pode fazer, o que é comum, como que o seu vizinho, como que o seu concorrente, o que eles fazem frente a uma crise. E eu vou começar mostrando alguns dados para vocês. Basicamente, são dois slides simples, mostrando o que está acontecendo com a economia desde 2014, no primeiro trimestre. Só para dar uma dimensão um pouco maior, ao invés de a gente ficar falando de maneira genérica o que pode, o que está acontecendo na crise, vamos olhar o seguinte: se a gente tomar como nível 100 o produto no primeiro trimestre de 2014, ou seja, 2 anos atrás basicamente, nós aqui no segundo trimestre, nós vamos encontrar ao final do segundo trimestre e olhando até o final de 2016, a economia brasileira vai ter encolhido, reduzido 8% nesse período, 8,3% nesse período. As melhores projeções que nós podemos montar hoje, com os dados que estão à disposição aqui nosso, ao final do segundo trimestre de 2017, nós ainda vamos estar muito abaixo do que nós tínhamos em 2014. Ou seja, aqui, para a gente sair desse ponto, não vai ser 2018, não vai ser 2019, é provável que a gente comece a recuperar o mesmo nível de atividade, de produção de bens e serviços que a gente tinha em 2014, só em 2019 e 2020. Nós estamos com uma década perdida. Essa informação que contextualiza melhor o que a gente fala de crise, ela pode adquirir tons mais dramáticos se a gente lembrar. É inédito no Brasil uma queda durante 2 anos consecutivos
consecutivos, 3 anos consecutivos de 8%. Nós não temos isso daqui desde que a Fundação começou a fazer coleta, a Fundação Getúlio Vargas, depois do IBGE assumindo, começou a fazer coleta e cálculo de contas nacionais. Segundo lugar, isso daqui nós estamos tomando o Brasil como um todo. O que significa isso? Nós estamos pegando, na média, o que está acontecendo. O Brasil, na média, vai encolher 8% em 3 anos. Isso significa que muitas empresas vão estar encolhendo muito mais do que 8%. Elas vão perder 20% do seu faturamento, 25% do seu faturamento, 30% do faturamento, 40% do seu faturamento. Se nós olharmos uma outra dimensão, aqui sem grandes projeções, olhando o que está acontecendo com o nível de emprego no país, ou melhor dizendo, com o grau de desemprego que nós temos, aqui, a taxa de desemprego, ela, a partir do início de 2015, ela começa uma escalada também com pouca comparação em períodos mais recentes dos últimos 20, 30 anos. Essa taxa de desemprego também ela é uma média. Nós estamos falando do desemprego de aproximadamente de janeiro a março de 2016, de 11% da força de trabalho no global. Só que se nós pegarmos alguns grupos de indivíduos, nós vamos ver que essa taxa de desemprego ela é muito maior. Que grupos, por exemplo? Jovens, aquele indivíduo que saiu da faculdade e está buscando o seu primeiro emprego, ele está amargando taxas de desemprego de 20%, 25% comparativamente a outros grupos. Então, nós temos efetivamente um ambiente onde o nível de emprego não está crescendo, está diminuindo, está aumentando o desemprego, o produto continua a cair. As melhores estimativas, as estimativas mais bondosas, elas colocam que nós vamos atingir o fundo do poço, mais ou menos no final desse ano, e as coisas tenderiam a melhorar daqui para frente, a partir de 2017 devagarinho, 2018 um pouco mais. Então, como que as empresas elas tentam se proteger e sobreviver num ambiente disso? Você tem duas estratégias básicas. Essas empresas, a crise, ela traz para o mercado de trabalho, traz para o mercado em geral, ao mesmo tempo que você tem desafios a serem superados, você tem também algumas oportunidades. As crises, elas vão eliminar do mercado aquelas empresas que não estão tão bem preparadas e vão eliminar
aquelas empresas que não conseguem implementar estratégias adequadas de sobrevivência. Quem conseguir passar essa crise, quem chegar em 2019, quem chegar a 2020, provavelmente ou certamente vai estar mais fortalecido. Quais são as duas estratégias básicas que nós temos no Brasil? Aqui tem essa consultoria, a BTA, mas não é só o que acontece aqui nas empresas brasileiras. No mundo todo, isso daqui é uma constante. São duas estratégias que as empresas elas adotam. E isso daí, aí que eu coloco, embora eu tenha sido, eu fui diretor de bancos, eu fui diretor da Bolsa, certamente vocês têm muito mais experiência que a minha nesse ponto. Quais são as duas estratégias? A primeira delas, corte de custo e redução de investimento. Eu começo a ver que a minha receita ela está caindo, eu não tenho como pagar, eu vejo que eu fechei um mês no vermelho, segundo mês no vermelho, terceiro mês no vermelho, eu vou fazer corte de custos. Outras empresas, elas encontram em investimentos estratégicos a forma de lidar com a crise. Eu vou aproveitar, eu empresa, vou aproveitar que os meus concorrentes estão mais fracos para tentar fazer alguns investimentos, me fortalecer para eventual retomada. Aqui no Brasil, 60% das empresas, elas lidam com as crises cortando custo. Mandam uma parte dos funcionários embora, renegociam todos os contratos possíveis e imagináveis, renegociam contratos de aluguel, renegociam contratos com fornecedores, renegociam contratos com provedores de serviços, renegociam o que é possível e não é possível fazer. 30% das empresas, elas correm para tentar comprar concorrentes, investir em mudanças tecnológicas que poupem custos. E 10% combina essas duas estratégias. O que tem mostrado, a história tem mostrado aqui no Brasil, estas empresas que cortam custos de forma seletiva. Em segundo lugar, elas aproveitam a crise, onde você tem uma queda no preço dos ativos, para conseguir oportunidades. Essas empresas são as que melhor têm desempenho ao terminar a crise. Como que a gente faz, o que é típico no corte de custos? Em primeiro lugar, a ideia mais frequente é essa de orçamento base zero. Orçamento base zero, como vocês sabem, é você fazer um orçamento sem se preocupar com os contratos que existem. Quando você monta um orçamento, é bastante comum você tomar as informações do período anterior, do ano anterior, atualizar essas informações. Por exemplo, eu vejo os gastos que eu tive de não é meu nome?
é comum você tomar gastos que você fez no ano passado e atualizar esses gastos por algum índice. Então, eu pego lá gastos, atualizo ou pelo IGPM, ou pelo IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, e coloco esse gasto para o período corrente no meu orçamento. Um orçamento base zero, você não faz isso. Você vai perguntar e falar assim, o que eu preciso para atuar? O que são as minhas necessidades de provedores, de fornecedores, de mão de obra, para que eu consiga fornecer aquele meu serviço da melhor forma possível. Então você parte do zero, não assume que você tem atrás no passado e parte hoje de um orçamento completamente novo. Eu vou precisar de todo esse dimensionamento de rede que eu contratei, é necessário isso daqui? Então você vai falar, qual que é a rede necessária para a minha empresa atuar? Qual é o tamanho do espaço físico que eu vou precisar para funcionar? E você vai perguntar, cada item da sua despesa, ela é necessária? Ela é importante? Eu devo manter isso daqui? Você vai reavaliar o pessoal e manter, é claro, os seus principais, aqueles funcionários que você precisa contar com eles na retomada. Você vai renegociar todos os contratos possíveis, aluguel, fornecimentos, etc. E vai procurar educar todos os seus funcionários no processo de contenção de custos. Todos os gastos passam por um pente fino e todo mundo da empresa tem que estar imbuído da ideia que a sobrevivência da empresa depende efetivamente de um processo de redução de custos. E é claro, adiar investimentos faz parte desse processo de orçamento base zero. O outro segmento de empresas no Brasil e no resto do mundo adota a adoção de investimentos estratégicos, mirando uma situação de longo prazo. Quais seriam esses? Fusões, aquisições. É comum você encontrar uma queda razoável do preço de empresas. E eu posso tentar juntar duas empresas, de maneira a aproveitar sinergias, um ganho de escala. Eu posso contratar pessoas qualificadas a um custo menor. O que nós estamos encontrando no mercado de trabalho, nós temos muita gente de valor que infelizmente perdeu o emprego. Treinamento de pessoal, mudanças tecnológicas poupadoras de recursos. Quem é empresa? Quais são as empresas que se dão melhor na crise? As empresas que combinam as duas estratégias, ela ao mesmo tempo que reavalia todos os seus custos, ela está atenta para uma eventual contratação de novos funcionários, compra de empresas ou associação. Essas empresas são as que, na história, nós percebemos que saem fortalecidas. São elas que, ao final da crise, essa crise vai passar. O Brasil já passou por crises, não desse tamanho, mas nós já passamos por crises
sérias, mas nós vamos sair disso daqui com certeza, em algum momento. As que vão sair melhor são aquelas, em geral, que combinam as duas estratégias. Basicamente era isso daqui que eu queria falar para vocês. Agora passo a palavra